Então, se eu fizesse um paralelo, assim, ou tivesse que colocar um ponto em cada revolução industrial, ou cada indústria, eu diria que a primeira revolução industrial foi o aparecimento da máquina, né? Do segundo foi o aparecimento da esteira, a máquina se integrando. A terceira, eu tenho para mim que o chip é a maior simbólica, e hoje, de fato, é a integração pela internet de alta velocidade. E isso impacta no mundo do trabalho, como sempre foi uma realidade, o impacto tecnológico, né? Nós podemos aí pegar, por exemplo, um arado. O arado, quando foi inventado na agricultura, ele revolucionou a agricultura, aquele equipamento que o trabalhador ia lá levando para poder semear e preparar a terra. Quando passou a utilizar o arado com os cavalos, com a tração animal, já foi uma segunda revolução na agricultura. E hoje nós temos aí tratores, né, que são altamente tecnológicos e fazem todo o serviço. E isso vai mudando o mundo do trabalho. E é bastante interessante isso, porque alguns aspectos da tecnologia, eles de fato impactam de forma muito grande, né? Você imagina, por exemplo, quando a construção civil possibilitou a construção dos prédios, né? Você teve a oportunidade de agregar as empresas que talvez nos apartamentos, nos imóveis de um piso, ficariam uma aqui, outra lá em determinado canto, talvez precisando de muitos espaços. Quando houve a possibilidade da construção civil mudar e permitir a construção de um prédio, você permitiu a integração das empresas. E hoje, o que se observa, e até por conta da pandemia isso se acelera, é totalmente contrário, né? Nós estamos aí, quem pode, né, trabalhando em suas casas, com todas as dificuldades, todas as agruras do home office, né? Mas, então, você tem aí uma divisão espacial do trabalho por conta do home office. Isso impacta na vida nas relações de trabalho e traz novas discussões e também traz novos desafios. Então, esse impacto no mundo do trabalho, ele não é nada novo dentro da relação, dentro da história, né? Nós tínhamos aí, em algumas cidades, né, o acendedor de lampião, né, nas praças, nas vias públicas. E alguns municípios, inclusive, tinham determinados trabalhadores que eram empregados, que tinham lá a função de acender o lampião e apagar o lampião, que foi claramente extinta, né? Uma profissão que foi claramente extinta quando apareceu a energia elétrica. Nós aí temos também, por exemplo, o datilógrafo, uma função que foi muito relevante, e talvez aí os mais com as barbas brancas igual a mim já viam os cursos de datilografia, né? Os disquetes, alguns disquetes enormes que apareciam, que antes era altamente revolucionário, hoje ninguém mais fala. As máquinas fotográficas, talvez aqui os menos modernos, né, já tenho passado pela situação, aquelas festas de aniversário que você tinha aquele rolinho de filme e tirava as fotos e depois tinha que torcer para poder chegar as fotos para verificar como é que ficou a foto do aniversário. E algumas indústrias ou algumas profissões que vão modificando. Por exemplo, o bancário, né? Como impactou a tecnologia no ambiente bancário, reduzindo em muito, né, o número de trabalhadores, que foram, de certa forma, em alguns momentos, substituídos pelas máquinas. Quando a gente vai lá e faz uma operação no caixa eletrônico, aquilo ali é um robô, né? Foi uma substituição da máquina pela tecnologia. Mas isso não quer dizer
que você modifica a profissão, porque ao mesmo tempo você reduziu os bancários, você também tem a necessidade de criar profissões, por exemplo, para fabricação daquelas máquinas, para manutenção daquelas máquinas. E, enfim, há toda uma modificação e uma adequação. Profissões novas surgem e profissões antigas, com a nova realidade, elas são profundamente alteradas, né? Tem interessante outro exemplo também, é o alfaiate, né? Que era muito comum antigamente. A pessoa ia fazer um terno, buscava um alfaiate. Hoje, e com o tempo, com a industrialização essa profissão foi se perdendo, mas hoje ressurge em alguns aspectos até muito interessante como algo, uma profissão bastante qualificada, aquele profissional que trabalha sob medida. Então, são realidades que vão se alterando. Isso, de certa forma, em alguns aspectos, é interessante e importante para a nossa realidade. Vou dar um exemplo aqui. A gente convive ainda hoje, né, com uma realidade dos lixeiros que correm pela cidade toda, e aquilo impacta muito na saúde daqueles trabalhadores. Você imagina o que é subir determinado com aqueles uniformes e ficar... E a gente não tem a capacidade de indignar com aquilo, né? De ficar transportado naquela caçamba de lixo, alterar aquela realidade, o que poderia ser muito feito com a tecnologia, né? E algumas indústrias nascem sob a perspectiva de mudança de comportamento da própria sociedade, como, por exemplo, a indústria de reciclagem, que se revela absolutamente necessária, tendo em vista a necessidade de manutenção do ecossistema, do meio ambiente, enfim. A gente lembra, né, ainda quando criança, aquela realidade dos Jacksons, né, e imaginando como seria o futuro. E naquela época, e naquele desenho, a gente viu um futuro que era muito mais tranquilo, muito tecnológico, em que as pessoas a tecnologia viria ao nosso favor. E basicamente no sentido de que se reduziria a quantidade de trabalho, principalmente a quantidade de trabalho estressante, penoso, substituindo pelas máquinas, e de fato haveria uma sobra de tempo maior para o lazer, para os estudos, para o investimento pessoal. Mas infelizmente hoje não é, e a pandemia mostra muito claro, isso não é uma realidade que se observa em nossa sociedade e no mundo, né? Existe um estudo da Universidade de Harvard que diz que na pandemia, no mínimo, as pessoas estão trabalhando 1 hora a mais, em média, com home office. E eu acho que muitas pessoas que trabalham no home office estão sofrendo, de fato, essa realidade, né? É uma transposição de um trabalho presencial para um trabalho telepresencial, mas que alguns aspectos, como a disponibilidade do tempo, não vem sendo observado, né? Alguns empregadores não respeitam o direito à desconexão dos trabalhadores. Enfim, há uma realidade que deve ser enfrentada, porque, de fato, há todo um discurso no sentido de que você tem mais liberdade, que você tem mais tempo, mas na prática a realidade que se apresenta a todo mundo é que a gente trabalha mais e cada vez nos sobra menos tempo, né? Existe uma frase do Lacordaire que ele fala: em toda sociedade em que há fortes e fracos, é a liberdade que escraviza e a lei que liberta. E é aí que entra o direito do trabalho. O direito do trabalho é a intervenção do Estado para poder justamente equilibrar ou buscar minimamente equilibrar uma relação
que é assimétrica, que é desigual, a relação capital e trabalho, né? Porque numa sociedade de classe, numa sociedade capitalista, há uma relação absolutamente desequilibrada e que se revela pela presença do trabalho e do capital. E a revolução tecnológica, seja ela de primeira, de segunda, de terceira ou de quarta geração, ela não muda a essência da relação de trabalho, né? Porque a gente vê, acabou o desemprego, acabou o emprego, acabou o trabalho. Não é uma realidade, porque mesmo as profissões que vão se encerrando, elas vão sendo sendo substituídas. E os trabalhadores, porque os trabalhadores vão continuar vendendo a força de trabalho no sistema capitalista. Inclusive, há uma necessidade maior de o Estado intervir para proteger esses trabalhadores e ainda mais, de forma mais eficaz. E a gente tem alguns problemas em relação a essa questão. Primeiro, a gente enfrenta um momento, principalmente, né, de uma propaganda de um Estado liberal ou neoliberal, que já se mostrou historicamente ser um desastre do ponto de vista social, né? A redução do poder do Estado, ou a redução do poder das sociedades parciais de Estado, né, os sindicatos, uma exploração ambiental, a exploração humana, o encarceramento em massa, a elevação da desigualdade social. Eu digo sempre que todo Estado omisso é um Estado opressor, né? Por quê? Porque se você verifica que há um leão e um gato brigando e você não faz nada, você não está sendo omisso. Você está escolhendo o resultado daquela luta. Então, essa política de redução do poder do Estado e redução do poder da sociedade civil organizada e representada pelos sindicatos e pelos movimentos sociais, que muitas das vezes não têm voz nas deliberações políticas, a depender do governo, ela impacta sobremaneira no sistema democrático e impacta sobremaneira na elevação da desigualdade social. O segundo ponto que eu acho que a gente tem como desafio nesse modelo é a centralidade do indivíduo, né? Você constrói uma sociedade a partir do que eu penso, né? Ideologias que vão sendo criadas justamente para quebrar o solidarismo, né? A gente pode citar a ideologia da prosperidade, muito presente em algumas religiões, a meritocracia, a ideia de ser patrão em si mesmo. Muitas das vezes a gente recebe aqui, às vezes em grupo, fulano fez isso e aquilo, vira um mero empregado, fulano tratou de outra forma e agora é o chefe, como se todo mundo, né, pudesse ser o patrão na própria sociedade, né? E aí a gente cria problemas, né? Que é enxergar, por exemplo, a ideia de enxergar uma realidade que não se sustenta, por exemplo, o uberismo, o trabalho sobre aplicativo, que já é uma expressão que deve ser combatida, né? Porque trabalho de aplicativo, trabalho sobre aplicativo, como se fala, na realidade você está utilizando a tecnologia, no caso, por exemplo, do Uber, para poder fazer o quê? O que já existe há muito tempo, que é uma empresa de transporte. Só que as pessoas não enxergam essa nova realidade por conta do individualismo exacerbado, né? E, enfim, é uma necessidade, eu acho que um próximo desafio é a necessidade de resgatar essa consciência de classe, né? Então, falar de desafios atuais e futuros é falar da vida em movimento, né? Ela envolve a presença
da Covid-19 de uma forma muito intensa, a questão das emoções, a questão como a Isabela tinha dito, de gente humana e gente desumana. Então, as questões das emoções intensas, radicais, as necessidades pessoais e coletivas, essa coisa da aglomeração proibida, da intensidade, quer dizer, isso é uma coisa que parecia do passado, mas a gente sabe que ela é presente, né? Esse encontro do jurídico e do psicológico, que sempre fez parte da minha história de vida, pela questão familiar, né? O meu pai é jurista, e ele sempre, a questão jurídica, o de fato e o de direito, como essas coisas conversavam, né? E na questão da engenharia de produção, e da ergonomia, né? O que é real, o que é prescrito. Então, para mim, é sempre esse turbilhão de decisões e de aprendizado, a identidade, a individuação, a carreira e a aposentadoria hoje, que é a aposentadoria do idoso ativo. E a geração chegando, né? Então, isso é realmente uma sensação de vida. E com as perdas, né? De perder pessoas muito pertinho pela Covid, por doenças, por vida interrompida, de uma forma de perceber que a vida tem limite, né? Então, essa coisa da vida e da morte, em que a gente tem que valorizar a vida e respeitar a morte. A proteção da personalidade e a privacidade, a entrada do trabalho na vida privada e a entrada da vida privada no trabalho, né? Nas coisas mais exóticas possíveis, né? De você ouvir palavrão inesperadamente, do que se fala dentro de casa e outras coisas curiosas. A pessoa que está na piscina resolve assistir aula de sunga ou qualquer outra coisa. E outro dia a professorinha, olha, não é para assistir aula deitadinho, você tem que assistir aula de pé. Ou, né? Então são coisas muito loucas, né? O cenário atual e enfrentamento das questões da pandemia, vida híbrida, etc. Os cenários que a gente tinha antes da pandemia e agora combinando, e a explosão das discussões do ESG, que tem a ver com o mercado financeiro, com Wall Street e outros mais, os blockchains da vida, mas também com as questões do ODS, que a Isabela falou, que parece que eles, não é mais 2030, é 2050 a agenda, né? Então, uma revolução da economia circular, da sustentabilidade, da valorização de ações, das oportunidades de trabalho. Então, a ideia é que há um tsunami na discussão sobre as questões dos modelos de gestão. Se fala gestão 4.0, mas eu acho que a gente vai dar um pulo para outros modelos de gestão, porque, enfim, vai se falar de qualidade de vida com uma outra pegada. O trabalho sustentável, mas não é um trabalho sustentável só, é um trabalho que envolve cuidado, saúde, transparência, responsabilidade e, ao mesmo tempo, a questão da uberização, do sentido do trabalho, quem contrata quem, ou os youtubers. E os pré-adolescentes que querem ser famosos, ter sua própria grana e não querem ter patrão, querem ser patrão, né? Então, é engraçado, porque não é a questão de ser patrão, é ter seu próprio dinheiro e o terror de não ter o próprio dinheiro, sua autonomia. Então, há uma grande revolução nessas questões. Mas somos humanos. E o que é ser humano? É ter emoções, motivações. Motivos para a ação. E qual que é o maior terror? É a pessoa ficar imobilizada, sem razão, sem motivo. E aí a gente tem o outro lado da moeda, que são os suicídios, as tristezas, os esvaziamentos, a perda de sentido. E aí, claro, a gente tem que reconhecer os grandes estudiosos das necessidades, mas aqui é um novo grupo, né, que tem que ser validado cientificamente, mas a gente tem discutido isso na prática, né? Os grandes grupos de necessidades que, regados, geram muitos frutos, né? E o que a gente faz com esses frutos dos nossos desejos? De ser, ter, compartilhar e solidarizar. A gente compartilha, só que se compartilhar e solidarizar não é tão simples quanto parece.
quais são os critérios de voluntariado, de sucesso, de transformação, de empreendedorismo, de inovação. Tanto que agora a gente já tem até uma nova certificação que a ABNT lançou e que foi feito um grande evento na ABQ e na ABNT, da qual eu faço parte, da ABQ, sobre a ABNT 56.000, sobre os critérios de inovação. É muito para aprender. E estamos falando do quê? De produtos, serviços e trabalho, que envolve um novo olhar. O que é trabalho? Com licença do Karl Marx, atividade sistemática, compulsória, norteada por disciplina, cadeia produtiva, ciclos diversos, carga real diferente da carga prescrita, para mais, para menos, para outros raios. Aqui, ergonomia. O que é felicidade? E aqui dentro, a alegria, percepção objetiva e subjetiva de bem-estar, nasce com desejo, cresce com a legitimação de vontades. Está carregada de emoções e ela envolve choro, raiva, grito, silêncio, alegria, escuta ativa e outras emoções. E há uma onda hoje que é a fala, a manifestação. Não é só o like, gostei, quantos likes e tal. É a fala em que a pessoa tem um espaço de mudança. Tá? E os coletivos, as manifestações, a legitimação das falas, né? Só que, além disso, tem um outro extremo, a alexithymia, a ausência de expressão das emoções. E, além disso, tem uma outra coisa mais legal ainda, que são os mosaicos de emoções, as turbulências, o tudo e o nada convivendo juntos. E, ao lado disso, tem aprender a lidar com as emoções, inteligência, capacidade de expressão e de lidar com essas emoções. E temos o tempo passando, a nossa pandemia, o enfrentamento e as novidades, as vacinas. Sim, não, com vacina, sem vacina, o que faz cada vacina. E hoje uma amiga próxima, tomei uma vacina X que chegou. Eu achei que ia estar nas nuvens, desmaiei, fiquei feliz. E agora eu preciso dormir, amanhã a gente se fala, ela está chapada. Então, cada vacina tem uma novidade, é uma novela à parte, né? E estamos discutindo gestão de pessoas, desafios, gestão 4.0. Semana retrasada, um colega discutiu as etapas da gestão 1.0, Revolução Industrial. A gente está falando de 5 gerações, né? E ao lado disso vem o quê? Sociedade 5.0. Alta tecnologia. Aqui a professora Márcia fez um belo evento, e aqui a síntese, ela é inspirada nos estudos japoneses da Sociedade 5.0, que fala de qualidade de vida. Enfim, só que não é a qualidade de vida só ligada à promoção da saúde. Não, ela envolve toda a questão da tecnologia massiva e outras coisas mais. Recomendo, porque ela dá um subsídio sobre cidades inteligentes, as questões das ODS e outras questões mais. Então, a gente tem um caldo de informação de pesquisa científica, de política pública nacional, internacional, local, que está mudando o caldo de cultura política sobre essas questões e vão subsidiar modelos de gestão mais robustos nessas questões, né? Ao lado das inteligências dos estudos tradicionais, a Sofia, que é a minha robozinha tradicional, mais favorita, nascida em Hong Kong, que mora na Arábia Saudita. Lembrando que a inteligência artificial é bem acompanhada pela burrice artificial, que não é pouca. Lembrar aqui que quando se fala em inovação, a capa dessa revista, que eu recolhi com muito amor, muito carinho, da escrivaninha de estudos do meu pai, que ele estava estudando a legislação toda em 1997. Inovação era vista como um terror, uma coisa assustadora, e hoje é como um ambiente cheio de brilho. Está aí o Gil, que tem a robozinha dele, a Piper, e que é uma coisa de brilho, de luxo. Ele fala, sou contra o progressofobia, as pessoas de progressofobia, né?
Então, a gente está num mundo, né, de muita promessa, né, do futuro, mas aonde vamos chegar e qual a nossa parte nessa história? Estamos aqui com a complexidade de gestão de pessoas, com a evolução do ambiente, pensando em 1950, a gente já está na gestão 2.0 e hoje a gente já pode falar em gestão 4.0. Os enfrentamentos da pandemia, já tínhamos um caldo de desafios em gestão de pessoas. Hoje nós temos como desafios, já fechando, viu, Isabela? Concentração, equilíbrio cognitivo, né, o desafio, vivência afetiva, inteligência emocional, identidade, pertencimento, afinal, quem sou eu, né? Ainda mais que você é terceirizado, quarteirizado e outras cositas mais. A questão do home office, né, a discussão da sobrecarga, entender o conceito de sobrecarga, as comunicações síncronas, assíncronas, e aí a gente teve uma live com a Raquel Chang lá na FIA, mostrando as diferenças de sobrecarga, e o que era síncrono, assíncrona, e as diferenças em termos de carga de trabalho, etc. Aqui o estudo que a gente está fazendo, né, e foi pensados melhores respostas descritivas pelo professor Rogério, né, que é o grupo que a gente montou lá do INPRAD, junto com a Isabela, o Rogério e o Elton. E aqui os dados, né, de satisfação e insatisfação, está disponível, a enquete está aberta, vocês podem responder, comparar. Os dados são positivos, mas há ainda a gente pode dizer que assim, no balanço, há ainda uma sensação de sobrecarga e de insatisfação, né, de peso, né, de que foi regular, né, o dado, e que foi afetada a parte organizacional. Aí está o link. Enquanto depois a gente debater, eu vou achar o link, o arquivo, já pus em PDF para disponibilizar para vocês. E fechando, esse estudo, ele é de 2015, da revista FAPESP, o link está aí. A gente não está sozinho, tá? A gente tem condição de estabelecer interação, a gente tem que só, talvez, aprender algumas coisas em relação ao uso da tecnologia. Desafios, sobrecarga do trabalho virtual, as atividades sobrepostas, as responsabilidades inevitáveis, né? Desde a movimentação, líquido, os compromissos do dia a dia familiar e trabalho, a questão da viagem em relação ao futuro, entender o que é gestão de qualidade de vida no trabalho, desde a questão da qualidade da percepção e da construção, ter uma agenda, né? Fazer o tecido dessa agenda biopsicossocial e organizacional, entender a combinação família, ciência e tecnologia, entender a questão da diversidade, equidade, da liderança, da alegria, autorrealização, reconhecimento da sociedade, buscar os estudos. Aqui uma rede que a Isabela jogou ao mar e que fez uma série, né? Que era para ser 1, virou 3. Claro que o melhor é esse amarelinho, sem dúvida nenhuma. Esse vídeo de 10 minutos que eu super recomendo, alguns links que tem, inclusive, protocolos úteis, bem úteis. Aqui são os clássicos, né? Leiam todos os vídeos de qualidade de vida, mas esses são os clássicos. Pais e bisavós e tal. Tem um de 1700, do Ramazzini, que eu acho imperdível. Alguns livros que eu escrevi, e lembrar que, para fechar, a gente precisa de um pouquinho de poesia. A poesia ajuda a gente a pensar. O Mia Couto, em uma das suas obras, né, O que faz andar a estrada, estamos no meio da estrada. É o sonho, enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do futuro. Somos testemunhos da história, vamos construir essa história com muita honra, muito trabalho, muito orgulho, muita parceria. Alguns conceitos interessantes foram de demência do real. A demência do real eu falava justamente da gestão de pessoas. Quer dizer, as pessoas hoje, muitas das vezes, são tratadas como um objeto, um tecido dentro da estrutura de produção. Aliás, quando o indivíduo, inclusive, é controlado, quer dizer, é mandado, é mudado de posição, nada é pessoal.
é só uma questão de negócios, né? Business, né? Então, é toda essa maneira, quer dizer, de se lidar. Eu vou deixar isso aqui entre parênteses, porque a gente depois pode retomar esse conceito de demência precoce. O outro é a questão seguinte: se o trabalho é a via que a sociedade traçou, a via lícita de sobrevivência do ser humano, aí a pergunta que ele faz, e que evidentemente a gente também está fazendo: quem é o sujeito do trabalho? Será que o homem é o sujeito do trabalho? Então, são questões que a gente observa que isso está ocorrendo, que hoje em dia se fala muito do sistema, quer dizer, todo o sistema determina, enfim, todos esses aspectos, e inclusive esse sistema tenta substituir a capacidade cognitiva, quer dizer, do ser humano. Vamos prosseguir. Um outro conceito também interessante, que ele fala da dessacralização das profissões. Quer dizer, na verdade, o que está acontecendo hoje em dia, a despeito da nossa formação profissional, quer dizer, na medida que reduz os quadros, você tem que dar conta daquilo. Então, independente de você ser um especialista ou não, e chega o momento que você se torna aquele que faz tudo. O que interessa é resolver os problemas. Então, todo esse processo de desconstrução, quer dizer, e a perda dessa identidade profissional é até interessante, porque a gente observa isso, quer dizer, cria toda uma facilidade, quer dizer, para a partir daí você se tornar altamente descartável. Um outro aspecto interessante é o conceito que ele levanta de falsa autonomia, de que o trabalho foi enriquecendo, etc., com o tempo, e que cada vez mais o cara é o dono do que faz, enfim. Mas, na verdade, nós sabemos que os sistemas, quer dizer, controlam tudo. E eu estava vendo outro dia, lendo no jornal, esse depósito enorme aqui, que foi instalado aqui do Rio, da Amazon, mostrando exatamente, quer dizer, aquela pessoa trabalhando o sistema, registrando todos os movimentos que ela faz, inclusive se ela vai ao banheiro, se não vai, enfim, todas essas coisas o sistema registra e no final tem um relatório da sua produtividade ao fim do dia. Bom, chega no momento que, evidentemente, essa questão da produtividade vai criando uma série de questões. Né? Então, isso mostra, quer dizer, que o que é mais importante, não existe nem espaço para a criatividade, muitas das vezes, porque você não tem tempo, quer dizer, nem para criar. Isso me remonta até aquele famoso filme do Chaplin, Tempos e Movimentos, né, em que ele tem aí a máquina ele correndo, enfim, então a máquina impulsionava. Então, são aspectos, só que tem que hoje em dia muito mais sutil, muito mais sofisticado e invisível, muitas das vezes. Um outro aspecto também interessante, e aí eu me reporto à questão, quer dizer, do fazer coletivo, é que existe, me parece, toda uma preocupação nessa prescrição da subjetividade, os vínculos que ligam o homem à organização. Antigamente, eu me lembro, a pessoa era um emprego para toda a vida. Então, o indivíduo criava aqueles laços profundos, quer dizer, com a organização. Tinha que vestir a camisa, quer dizer, da organização. E mais, cada vez mais, existe toda essa preocupação com esse descompromisso, tanto até por parte, muitas das vezes, quer dizer, do próprio, quer dizer, empregado que quer dizer, se liberar para apanhar melhores oportunidades. Enfim, a gente observa que isso também facilita e muito a descartabilidade das pessoas. Agora vamos, já que falamos do CLOE 81, vamos ver a realidade atual. Aí eu resolvi colocar rapidamente em 3 esferas. As esferas dos economistas, que normalmente, quer dizer, ditam, quer dizer, sua maneira, quer dizer, as suas políticas, quer dizer, para que efetivamente isso afete diretamente o trabalho e, evidentemente, o ser humano. A questão dos políticos, quer dizer, dos governantes, que, evidentemente, tem esse desafio, quer dizer, do trabalho e os nossos efeitos sobre o homem. Então, vamos ver primeiro os economistas. Os economistas, com as suas ideias liberais, evidentemente, cada vez mais
apostando na livre iniciativa, no empreendedorismo, quer dizer, enfim, e preocupados com uma mão de obra ociosa. E essa mão de obra ociosa deve ser rapidamente, quer dizer, descartada. E, evidentemente, os custos, porque isso é uma questão fundamental, quer dizer, devem ser, de certa forma, abandonados. E, evidentemente, isso nos leva à questão fundamental de apostar numa requalificação continuada. Só que nós estamos falando do Brasil, quer dizer, com todos os seus problemas, quer dizer, de educação, que representa a qualificação. A outra esfera é dos políticos. Os políticos, evidentemente, em todos os níveis, desde o município até o governo federal, eles têm aquela preocupação imediata, quer dizer, de satisfazer, dentro das medidas populistas, as demandas imediatas. E aí se queixam da falta de recursos, porque, obviamente, a educação é um investimento a médio e longo prazo. E muitas das vezes não tem aquele retorno, quer dizer, necessário. Então, a educação sempre fica postergada, porque não adianta, e quando nós falamos de educação, não adianta construir prédio, não adianta importar computador, tem que valorizar aquele instrumento fundamental que é o educador. Aquilo tem que se tornar atraente em todos os níveis, quer dizer, competindo com as mais atraentes, quer dizer, profissões. Um outro aspecto, agora chegamos ao homem. Quer dizer, o homem, evidentemente, quer dizer, está no trabalho atual, com o seu desafio. Aí nós vamos também classificar esse homem que está trabalhando em 3, quer dizer, subcategorias. A primeira são aqueles que permanecem institucionalizados, em qualquer que sejam as suas organizações, sejam públicas, privadas, que estão lá se desenvolvendo. Tem o outro que optaram pela sua autonomia, a livre iniciativa, querem ser o próprio patrão. E o terceiro são aqueles que foram descartados e alijados, que são realmente a massa de desempregados. Com relação àqueles que estão institucionalizados, seria interessante a gente analisar aqueles que têm, quer dizer, aqueles que têm toda uma perspectiva de ascensão, têm um conhecimento e ascensão, uma requalificação, e aqueles que são os novos recrutados. E ainda tem uma segunda categoria, que é o restante, aquele que não está no ápice, mas, na verdade, está ali. E esse sofrendo todos os processos de precarização das condições de trabalho. Pelo volume, quer dizer, a carga de trabalho, justamente a ameaça que paira sempre de ser mandado embora. Então, tudo isto representa esses que ainda estão institucionalizados, mas numa grande instabilidade. E vamos ficar agora com os autônomos, aqueles que fizeram opção, quer dizer, pela livre iniciativa, empreendedorismo, ser o próprio patrão. Aqueles pensam que, evidentemente, não têm controle, quer dizer, de nada. Mas quando a gente observa, eles têm que prestar serviços. E ao prestar serviços como quase terceirizados, né, que são, e aliás isso também acontece com até aqueles que estão institucionalizados, porque existe já uma pressão explícita e, de certa forma, muito sutil para que o indivíduo tenha o registro, quer dizer, do seu MEI, quer dizer, microempresário, quer dizer, individual. Isso facilita muito a relação, quer dizer, daquele empregado com, evidentemente, a organização, porque ele se torna quase que um terceirizado trabalhando dentro, quer dizer, da organização ou da instituição, qualquer que seja ela, com exceção, evidentemente, daquelas que são impedidas devido à legislação, como o serviço público normalmente, mas nem sei se todos os órgãos do serviço público isso acontece. Então, esses
que estão na nossa autonomia também vão enfrentar uma série de controles, prazos, vão ter que estar sempre pronto 24 horas, porque senão não conseguem, quer dizer, a atividade, prestar aquele serviço. E tem todo um grau de incerteza. É o que se diz que tem muitos que estão sofrendo uma uberização, quer dizer, dessas condições de trabalho, né? Mostrando exatamente a analogia com esse fenômeno hoje que é muito divulgado do Uber, né? E todas as suas implicações e todos os seus desacertos que evidentemente existem. E vamos, então, aos descartados. Os descartados, coitados, quer dizer, estão em busca de uma requalificação impossível, às vezes, quase na realidade. E, às vezes, não só impossível porque não tem a oportunidade, ou quando tem a oportunidade não estão capacitados a aquela... Enfim, então, isso tudo vai gerando o quê? Quer dizer, vai gerando um sentimento de impotência, quer dizer, um descontrole emocional, quer dizer, um certo desalento que a gente observa em muitos nesse clima. E, evidentemente, a gente observa, voltando àquele conceito inicial que eu lembrei, quer dizer, do Clô, a demência do real. Quer dizer, cresce a massa de excluído e cresce simultaneamente a demência do real. Então, ele tem um livro muito interessante do Harari, 21 lições para o século XXI, que ele aborda o trabalho, e ele fala justamente, quer dizer, da robotização crescente. Então, os otimistas dizem, não, a semelhança do que aconteceu na Revolução Industrial, o homem vai encontrar, inclusive, uma forma de superar. Quer dizer, aqueles mais pessimistas têm as suas dúvidas. Uma outra coisa que ele fala é sobre os perigos do algoritmo, porque o algoritmo, hoje em dia, regula todas essas condições, porque justamente o algoritmo está confundindo duas coisas. O homem, hoje, pelo menos hoje, confunde essas duas coisas. Inteligência é uma aptidão para resolver problemas. Consciência é uma aptidão para sentir coisas. Então, veja, isso é o que me parece ainda diferencia e muitas das vezes é confuso. Outra questão é a volatilidade dos empregos fixos, sim, inclusive das profissões. O indivíduo vai mudando, porque tem, aliás, depois que o indivíduo se forma, até alguns têm dois tipos de encaminhamento. Ou vai para biotecnologia, ou vai para tecnologia de informações. E aí, uma outra coisa que ele fala, que é justamente, quer dizer, na época em que, durante muito tempo, o foco de todos os direitos, de todas as defesas do trabalhador, estava na exploração. A exploração desse homem. Mas acontece que nós estamos caminhando por uma questão, talvez, que ainda é um desafio. É a irrelevância do trabalhador, pela sua substituição. Você já tem indústrias trabalhando, às vezes, com 2, 3 pessoas. Quer dizer, tudo, o sistema resolve os problemas, decide para a máquina, enfim, todas essas questões que estão ali. Bom, aí vem essa questão. Quem é o sujeito do trabalho? Já que havia, né? A gente volta de novo. E, por último, eu deixei, isso é só para terminar, uma questão que eu acho fundamental, que ninguém discute hoje em dia, que a meritocracia é o caminho. Aí é a questão, e eu sugiro até a leitura desse livro que eu já sugeri a Isabela, que é do Michael Sanders, A Tirania do Mérito. Bom, me parece que, no primeiro momento, quer dizer, a gente tem esse fato como se a humanidade fosse uma grande Olimpíada. Aqueles que têm mérito ascendem, quer dizer, lá em cima. E os que não têm mérito, que sobram, são os derrotados, são os não meritórios. O que a gente vai fazer com essa massa daqueles que não chegam a ser aquelas pessoas brilhantes? Quer dizer, que merecem toda a recompensa. E, justamente, ainda tem uma coisa pior, que acredito que caminha para o futuro, que é a eugenia caminho.
Quer dizer, a questão da seleção dos genomas, e nesse particular, aqueles que estiverem interessados, tem um livro muito interessante que eu acho acessível, inclusive aqueles que não são biólogos, que é do James Metzl, que é Hackeando Darwin. É muito interessante porque ele justamente fala, quer dizer, dessa questão de que os pais estão selecionando os genomas no final. Você quer os filhos mais inteligentes, mais isso, quer dizer, com ausência de doença. E você vai ter que competir, quer dizer, aqueles abonados que selecionaram os seus filhos e, evidentemente, aqueles que simplesmente, com os seus recursos, estão batalhando para chegar a um lugar ao sol. Só gostaria de agradecer a presença aqui e esse aprendizado que eu tive com os meus amigos todos que participaram aqui livremente e me deram uma série de informações que agora eu vou refletir, elaborar aqui cá com os meus botões. E prazer enorme, muito obrigado pelo honroso convite, né? Já que você foi tirar, quer dizer, um velho, quer dizer, lá da sua casa para trazer aqui para o público. Só isso. Quero agradecer o convívio, a oportunidade de estar aqui com o professor Wilson, a professora Ana Cristina, o professor André, o professor Leonardo, e a você, Isabela, pelo convite, e a todos e todas que nos assistem. É uma grande satisfação para nós estar debatendo aqui esse tema, e estamos sempre à disposição para poder discutir temas importantes para a sociedade e para o público do Café com RH. Um grande abraço, boa noite a todos e todas. Mas é isso, gente. Gratidão. Desculpa o atraso. Fiquem com Deus. Bom descanso. Quem está perguntando aí sobre a questão da presença, né? Na verdade, a gente pediu para colocar o nome no chat para gerar os certificados para aqueles que estão presentes aqui. E é isso. Qualquer dúvida, manda e-mail para nós. Estamos à disposição. Então é isso, gente. Obrigadão. Queria ficar aqui com vocês muito mais horas, mas não dá. Vamos marcar outros eventos, outros cafés. Gratidão.